E aí galera, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula de diodo, né? Hoje a gente vai falar sobre as curvas características e as aproximações para resolver circuitos, certo? E vamos lá, vamos dar início logo. Então pronto, para resolver circuitos utilizando a curva característica, primeiramente a gente vai precisar calcular a reta de carga. A reta de carga depende única e exclusivamente dos circuitos, dos componentes, tirando o diodo, certo? Os outros componentes tirando o diodo. O diodo é responsável pela curva característica, certo? Do diodo a gente pega só a curva característica, do resto do circuito a gente vai ter que descobrir a reta de carga, certo? E esse é um método para determinar o valor exato da corrente e da tensão sobre o diodo. Lembra que eu falei que o diodo de silício era de aproximadamente de 0,7 volts a queda de tensão? Pois bem, não nesse método aqui a gente vai descobrir exatamente quanto é essa tensão, não de 0,7, mas de aproximadamente 0,7, tá entendendo? Por exemplo, aqui a gente encontrou 0,78 volts. E a corrente que vai estar passando pelo diodo também a gente consegue descobrir. E para isso a gente precisa calcular qual é a reta de carga daquele circuito. Cada circuito vai ter uma reta de carga diferente, certo? A gente vai aprender a como calcular essa reta de carga logo mais. Então, a reta de carga é do circuito e aqui está a curva característica do diodo. Onde essas duas curvas se cruzarem, a gente vai ter o ponto de operação, que é o ponto onde o diodo vai estar operando naquele circuito, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente teve esse ponto de operação que a queda de tensão no diodo foi de 0,78 volts e a corrente que está fluindo pelo diodo é de 12 mA, certo? Então ele vai estar passando 12 mA por ele e vai ter 0,78 volts a sua queda de tensão. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de como calcular a tensão do diodo, ou seja, a queda de tensão do diodo, e a corrente que está passando pelo diodo, e também a tensão aqui dessa resistência. Vamos ver como é que a gente vai calcular. A gente tem uma fonte de tensão de 5 volts, tem um diodo em série com uma resistência aqui de 1 kΩ. Tudo bem? Vamos ver. E esse diodo tem essa curva característica. A curva característica sempre é dada na questão, por quê? Porque sempre vai ser encontrada lá na folha de dados, no datasheet do diodo. Cada diodo vai ter uma curva característica específica que vai ser fornecida lá no datasheet, certo? Então vamos ver o que a gente tem que fazer para calcular, encontrar essas variáveis que a questão está perguntando. O primeiro passo é encontrar a reta de carga. Para isso a gente precisa encontrar dois pontos de uma reta, né? Para descobrir uma reta, a gente precisa encontrar dois pontos dela e com esses dois pontos a gente consegue traçar uma reta, certo? E esses dois pontos vão ser o ponto de saturação e o ponto de corte do diodo, certo? O ponto de saturação, já está dizendo, saturado, quando o diodo vai estar passando a corrente máxima que o circuito está demandando, certo? E como é que a gente vai descobrir isso? No ponto de saturação, o diodo, eu falei que vai estar passando o máximo de corrente possível, não é? Então, a gente vai considerar o diodo como se fosse um fio, que é quando está passando o máximo de corrente. Um fio sem queda de tensão nenhuma. Ou seja, sem queda de tensão nenhuma quer dizer que a tensão sobre ele é igual a zero, certo? Então, em um fio não existe diferença de potencial. Então, a gente vai substituir onde tinha um diodo, a gente vai substituir por um fio e calcular qual seria a corrente que estaria passando por ele quando ele fosse um fio. Certo? Então,
Vamos lá. Segundo passo, encontrar o ponto de saturação. Para isso, vamos considerar o diodo como se fosse um fio. Em um fio não existe diferença de potencial, ou seja, VD igual a zero. Dessa forma, falta determinar o valor de ID. Ou seja, a gente vai encontrar o valor da corrente para o diodo funcionando como um fio, que é o VD igual a zero. Vamos lá. Fazendo a lei das malhas nessa malha, a gente vai encontrar que é 5, aqui é essa fonte, menos VD menos VR igual a zero, certo? A gente sabe que o VD é igual a zero, a gente encontra o VR, que é igual a 5 volts. Por que a gente está encontrando o VR? Porque a gente descobrindo o valor de tensão aqui sobre esse resistor, a gente consegue descobrir a corrente que está passando por esse resistor. E a gente sabe que essa corrente que está passando pelo resistor é a mesma corrente que estaria passando pelo diodo neste circuito, certo? Então vamos lá. Para descobrir a corrente que está passando nesse resistor, a gente utiliza a lei de Ohm. VR é igual a IR vezes R, que é igual a 5. Então vamos lá, a gente sabe que a resistência é igual a 1000 ohms. Então a gente vai passar a resistência dividindo os 5 volts e a gente vai encontrar que a corrente que está passando pelo resistor é de igual a 5 mA. Consequentemente, a corrente no diodo também vai ser igual a 5 mA. Então a gente, a curva característica, lembre que é determinada pelo ID versus VD, certo? Então, VD e ID. Então, em um dos pontos, a gente já encontrou que era o VD igual a zero e o ID igual a 5 mA. Então, a gente já encontrou um ponto aqui. Se a gente encontrar outro ponto, a gente vai conseguir traçar a reta, que é a reta de carga. Então, vamos lá aqui, encontrar o terceiro passo, que é o ponto de corte, certo? No ponto de corte, a gente vai dizer que o diodo vai estar cortado, ou seja, vai estar aberto, não vai estar conduzindo corrente. Quando ele não está conduzindo corrente, a corrente é igual a quanto? A zero, certo? Então, a gente vai trocar o diodo por um circuito aberto. Quando a gente troca o diodo por um circuito aberto, ele não pode passar corrente. Então, quer dizer que o ID é igual a zero. Para encontrar o ponto, a gente precisa de duas coordenadas, né? O ID e o VD. Se o ID é igual a zero, a gente precisa determinar agora o VD, tudo bem? Que é a tensão do diodo. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Lei das malhas. Vai encontrar 5 menos VD menos VR igual a zero, só que nesse caso a corrente é igual a zero. Se a corrente ID é igual a zero, então quanto equivale a corrente no resistor? Zero também, não é? Porque se não passa corrente aqui, não vai passar corrente aqui. Então, quando a gente utiliza a lei de Ohm aqui, a gente encontra essa expressão, que a gente vai dizer que o IR é igual a zero, então a gente vai ficar com VD igual a 5 volts, porque se aqui é zero, a gente passa o VD para o outro lado e encontra que VD é igual a 5 volts. Então, a gente já encontrou também o ponto de corte. O quarto passo é traçar justamente a reta de carga, utilizando esses dois pontos que a gente determinou no passo 3 e no passo 4, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente está com a curva característica do diodo aqui, e a gente vai ter que estender um pouco esse gráfico, porque a gente encontrou que o VD é igual a 5 volts. Então, o PS, que é o ponto de saturação, é ali, certo? No VD igual a 0 e o ID igual a 5 mA. E o ponto de corte a gente encontrou ali, que é justamente em 5 volts, certo? VD igual a 5 volts e a corrente ID igual a 0. Quando a gente tem dois pontos, a gente pode traçar essa reta. É só ligar esses dois pontos, certo? E essa reta que a gente acabou de determinar é chamada da reta de carga. E o ponto de intersecção entre essas duas curvas é justamente o ponto Q, que é o ponto quiescente ou o ponto de
operação, certo? E agora a gente vai encontrar o quinto passo, certo? O quinto passo é justamente encontrar as coordenadas desse ponto Q, que é justamente o ponto que representa o ponto de operação, que é descobrir a tensão que está sobre o diodo e a corrente que está passando no diodo, certo? A abscissa vai ser a tensão, a queda de tensão sobre o diodo, e a ordenada vai ser justamente a corrente que está passando no diodo. Então vamos lá encontrar a ordenada, deu 4,3 mA, certo? A gente pega aqui esse ponto e vê onde é esse ponto no eixo Y, certo? No eixo das correntes, que a gente viu aqui que é aproximadamente 4,3 mA. E a abscissa, a gente faz a mesma coisa, projeta isso aqui no eixo X e a gente encontra uma tensão aproximadamente de 0,73 volts, certo? Então quer dizer que o IDQ vai ser 4,3 mA e o VDQ aproximadamente 0,73 volts. Isso é olho mesmo, certo? Você vai olhar e vai verificar mais ou menos em qual ponto na curva, no gráfico, vai ter esses valores, certo? E para encontrar o VR, a gente já sabe o VD e já sabe o ID, né? A gente pode encontrar esse VR de duas formas, ou coloca a corrente que a gente acabou de descobrir aqui, que é de 4,3 mA, passando nesse resistor e a gente encontra o VR, ou então utilizando a lei das malhas, que é 5 menos VD menos VR, e a gente já sabe que VD é igual a 0,73 volts, então encontra que VR é aproximadamente 4,3 volts. Fácil demais, não? Também acho. E aqui, para a gente não precisar sempre ficar buscando a curva característica no datasheet, a gente tem algumas aproximações do diodo, certo? A gente pode aproximar ele para um diodo ideal, que a queda de tensão é zero quando ele está diretamente polarizado, e inversamente polarizado ele não permite passagem de corrente nenhuma, ou então fazer com que aproximar o diodo real para um diodo ideal com a queda de tensão fixa de aproximadamente 0,7 volts para o diodo de silício e aproximadamente 0,3 volts para o diodo de germânio, certo? Então a queda de tensão quando ele estiver diretamente polarizado vai ser um valor fixo de 0,7 ou de 0,3, certo? Isso aqui é a aproximação que a gente mais utiliza. E existe uma aproximação mais fiel, que é substituir o diodo real por um diodo ideal com a queda de tensão e uma resistência, certo? Mas isso a gente não vai utilizar muito, tudo bem? A gente vai ficar mais por esse aqui que já chega em um valor muito aproximado da realidade, certo? Então, vamos fazer aquela mesma questão utilizando a aproximação para 0,7 de queda de tensão para o diodo de silício ou 0,3 volts para o diodo de germânio. Nesse caso, a gente tem um diodo de silício que tem explicitamente mostrando aqui que é de silício, certo? Quando não está dito nada, você pode supor que é um diodo de silício, certo? A gente vai padronizar. Quando não tiver nada, vai ser um diodo de silício. Se for um diodo de germânio, ele vai ter um GE aqui para mostrar que é um diodo de germânio, certo? Se for diodo de silício, não precisa mostrar. Aqui ele está mostrando só para deixar mais evidente para vocês. Então aqui a gente já sabe que o VD é aproximadamente 0,7. Vamos descobrir agora as outras duas variáveis, as duas outras incógnitas. Fazendo a lei de Kirchhoff das malhas, a gente sabe que o VD é 0,7, vai substituir aqui e encontra um VR de 4,3 volts, que foi aproximadamente o que a gente encontrou lá utilizando a curva característica. E para descobrir a corrente, a gente faz IR vezes R, que descobre a corrente pelo resistor, que é a mesma corrente ID.
e a gente encontra que o IR é 4,3 mA, então que é a mesma coisa de dizer que a corrente que está passando no diodo é de 4,3 mA. Olha aí, ficou bem mais fácil, não foi não? Não precisa descobrir nem ponto de corte, nem ponto de saturação para descobrir a reta de carga, para traçar na curva característica, para descobrir lá no olho o que é VD, o que é IR, ID no caso, certo? Não precisa fazer nada disso, utilizando só a aproximação, encontra valores muito próximos do que a gente encontrou lá utilizando a curva característica. Tudo bem? E aqui tem outro exemplo aqui, só que dessa vez tem uma diferença, que em vez da tensão ser de 5 volts, agora é 0,5 volts. E o resistor é de 1,2 km, mas isso não importa, certo? A gente está vendo que esse diodo está diretamente polarizado, ó, porque ele está coando do lado do positivo da fonte, porém, contudo e entretanto, essa tensão aqui é de 0,5 volts, que para o diodo de silício a tensão tem que ser maior do que quanto para começar a conduzir? 0,7 volts, não é? Então, se a gente tem uma tensão aqui na fonte menor do que a tensão de 0,7 volts, a gente vai dizer que essa corrente que está passando nesse diodo é de quanto? De 0 ampere, certo? Então, aqui não vai ter o fluxo de corrente, ele não vai permitir o fluxo de corrente. Esse VD, se a gente fizer a lei de Kirchhoff, vai encontrar 0,5 volts para ele, a corrente vai ser de 0 ampere e o VR vai ser de 0 porque está passando 0 ampere aqui no resistor, então não tem queda de tensão, certo? Esse aqui é outro exemplo aqui que vocês podem fazer na casa de vocês, tentar responder isso aí, e na próxima aula eu resolvo aí para mostrar como é que é a resolução, certo? Mas tentem aí resolver vocês sozinhos. Lembrando aqui, ó, é só verificar se o diodo, utilizando a aproximação, tudo bem? Ou seja, se ele estiver diretamente polarizado, a queda de tensão é de 0,7 volts. A gente consegue ver aqui, ó, que a tensão é de 20 volts e o positivo está desse lado, então esse diodo vai estar diretamente polarizado e esse diodo também vai estar diretamente polarizado, certo? Se a gente fizer a lei de Kirchhoff aqui vai ter uma queda de tensão de 0,7, então quer dizer que esse aqui também vai ter uma queda de tensão de 0,7, porque eles estão em paralelo, conseguem ver que esse está em paralelo com esse, então a queda de tensão aqui vai ser 0,7 volts, então aqui vai ter 0,7 volts também. Vamos ver se só com essa informação vocês conseguem descobrir todas essas outras variáveis que está pedindo, certo? Está pedindo a tensão de VD1, que eu já falei que era 0,7 volts, VD2, que também é 0,7 volts, aí está perguntando I1, a corrente que está passando nesse resistor aqui, I2, a corrente que está passando nesse resistor aqui, e a corrente que está passando no diodo 2, certo? Então vejam aí se vocês conseguem responder isso. E na próxima aula eu vou vir com a resolução dessa questão e vou falar também dos diodos especiais, que é o diodo Zener, o fotodiodo, o LED. O LED também é um tipo de diodo, certo? E tem outros tipos aí que a gente vai ver na próxima aula, tá bem? Então, até mais, galera. Até a próxima aula.